Como avaliar se o indicador de cumprimento da programação ou aderência à programação também, né, está correto ou está errado na manutenção, né? Então, se você trabalha na área de manutenção, talvez você saiba que a gente faz programações, programa os serviços para a próxima semana, né? S+1, S+2, D+1, né? Próximo mês, próximo dia, M+1, próximo mês, né? Então, a gente faz essa programação porque a gente, cara, vou falar de uma linguagem um pouco mais singela, eu diria. A gente quer dar uma missão para execução, obviamente, né? Então, esse é um motivo, né? A gente pode enxergar. A gente vai pegar e vai dar uma missão para a equipe. Olha, semana que vem tem que executar essas 15 ordens de serviço. Ok? Ok. Legal. Isso é para medir ou a eficiência ou eficácia, né, da execução, da equipe que vai executar o que tu programou, mas também medir a eficiência e eficácia de quem programou, né? Fazer uma programação de maneira assertiva. Eu já falei longamente em alguns vídeos sobre isso no canal. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um vídeo sobre aderência à programação. Legal, legal. Bom, mas isso é um React, né? Se é um React, eu vou reagir a alguém que falou sobre, né, o cumprimento da programação. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. É, então, acho que eu coletei esse React aqui, né, essa publicação, deve fazer, acho que umas 3 semanas. E eu escrevi aqui, que a ideia principal está correta, mas o cálculo está errado, né? Vamos tentar entender por quê. Então, vamos lá. O que o nosso colega comentou aqui? Escreveu aqui. Como avaliar se o indicador de cumprimento da programação está coerente? Na manutenção, um dos maiores desafios do gestor é garantir que seus KPIs reflitam a realidade. Muitas vezes surgem dúvidas sobre os indicadores, geralmente por falta de critério claros e pelo descompasso entre o que é feito em campo e o que é registrado no sistema. Perfeito, né? A análise, exatamente isso aqui. Existe uma dificuldade muito grande em tu conseguir ter absoluta certeza de que o que tu está olhando na tela do computador é exatamente igual ao que aconteceu lá em campo. Seja isso na tua hierarquia de ativos, né? Seja em peças sobressalentes, seja em tags, né? Seja em informações técnicas do teu próprio equipamento, seja em número de falhas, seja também na aderência à programação. Na elaboração de uma programação eficaz, continuando, é indispensável que todo o planejamento seja feito com base em HH, homem-hora, exatamente isso. Esse critério é crucial não só para estabelecer prioridades na execução do serviço, mas também para avaliar e nivelar corretamente os recursos disponíveis. Então já falei sobre isso, já tem um vídeo aqui no canal explicando o que é HH, até aqui tudo ótimo. Quando se utiliza, por exemplo, a quantidade total de ordens de serviço como critério de avaliação, corre-se o risco de distorcer os resultados. Veja um exemplo. Se forem programados 10 ordens de serviço e apenas 5 forem executadas, a leitura mais superficial indicaria um desempenho de 50%. O que ele está dizendo aqui? Bom, vou ler tudo. Porém, se essas 10 ordens de serviços totalizarem 1000 HH e as 5 ordens realizadas representarem 800% de HH, o desempenho real seria 80%. Garantir o correto apontamento das atividades é fundamental para a credibilidade dos indicadores. O sucesso do ICP, Índice de Cumprimento da Programação, né, traduzindo, não depende só de registrar os HHs programados, mas também de apontar corretamente o que foi executado. É o que está aqui no final. Tá, vamos lá. Achei o erro. Onde é que está o erro aqui dessa publicação? Ela está corretamente em termos conceituais. Então a programação ela não pode ser feita em quantidade de ordens, mas tem que ser feita em HH, né? Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó. O meu ICP, Índice de Cumprimento da Programação, ou Índice de Aderência à Programação, né? Ele não pode ser medido assim. Eu programei 10 ordens, aí foram executadas 5 dessas 10 ordens, foram executadas 5 ordens, então eu tive uma aderência de 50%. Ele está dizendo que isso aqui é errado, é ineficiente, etc, etc.
Né? Não sei. Não sei. Se dá para fazer assim. Não é que isso aqui esteja completamente errado. Eu entendo o que ele quer dizer, mas isso aqui não está completamente errado. Mas o que ele sugere? E aqui que está o problema do negócio. Ó. Exatamente aqui. Ó. Então ele está dizendo que tu não pode fazer isso por quantidade de ordem. Tu tem que fazer isso por HH. Ora, homem, né? Eu já expliquei o que é. Então o que ele está dizendo aqui? Ó, porém, se essas 10 ordens totalizarem 1000 HH, ele está dizendo aqui, ó, 1000 HH, e as 5 ordens realizadas representarem 800 HH, ó, o desempenho real seria 80%. Isso está errado. Por que isso está errado? Né? Vocês estão entendendo por que é 80%, né? Se dividir 1000 por 800 por 1000, vai dar 0,8, né? Então, não vou ficar fazendo matemática básica aqui. Mas por que esse raciocínio está errado? Né? Porque é o seguinte, uma coisa é assertividade de estimativa de tempo de serviço, ou assertividade de estimativa. Entendo o que eu vou te falar agora. Uma coisa é assertividade de estimativa de tempo de serviço, ou né, assertividade de esforço, de trabalho. Então, o HH ele é uma unidade de trabalho, né, a quantidade de trabalho que precisa para realizar aquela ordem de serviço. Ok, mas a gente está querendo índice de cumprimento da programação. Eu programei HH ou eu programei ordens de serviço? Eu programei ordens de serviço. Eu não programei HH. Eu programei HH por consequência, porque uma coisa é indissociável da outra. Mas me interessa executar as ordens de serviço. Não me interessa bater 1000 HH com 1000 HH. Isso é secundário, isso é outra análise. O que me interessa é o seguinte, ó. Eu programei para a semana que vem 8 ordens de serviço. E é importante para mim que sejam executadas essas 8 ordens de serviço. Ou, no caso aqui, no nosso exemplo, 10. Então eu programei 10 ordens de serviço. Né? O que é uma programação 100%? A programação que executou as 10 ordens de serviço. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, ó. 10 ordens de serviço está na programação S27. Essas 10 ordens de serviço, né? Ó, essa aqui tá. 10 ordens de serviço. Elas são, se a gente for passar isso para trabalho, né? Elas são 1000 HH, elas representam 1000 HH. O que pode acontecer é exatamente isso aqui. Ó. O pessoal fez as 10 ordens de serviço. Executado. 10, OS. O pessoal executou as 10 ordens de serviço. Né? Então, esse aqui é o previsto, esse aqui é o realizado. Desconsidera a bagunça aqui que não dá bola. Então, vamos lá. Ó, vamos dividir aqui. Ó. Eu vou ter que apagar de novo. Eu vou ter que fazer um cursinho para usar essa... Ó, meu previsto era em OS. Agora vai melhorar. HH. Agora vai melhorar. Meu previsto era o seguinte, ó. Era 1000 HH e era 10 OS. E o realizado foi o seguinte, eu fiz as 10 ordens de serviço, mas no final das contas eu gastei 1200 HH. Se eu for achar que o índice de cumprimento da programação está coerente, nesse caso aqui ele está até acima, né? Então eu fiz 120% da programação? Não, eu programei em ordem de serviço e eu preciso de esforço para cumprir. Então aqui no caso, eu tenho, isso é uma análise, tá pessoal? Mas isso aqui também é o olho da mosca, né? Eu tinha como previsto 10 ordens e realizei 10 ordens. Então qual foi o cumprimento da minha programação? 100%. Legal, legal. Mas por que eu
estimei 100 em 1000 HH e gastei 1.200. Por que isso? Por que isso aconteceu? Aí é outra coisa. O que eu tenho que tentar entender aqui? O que pode ter acontecido? Respostas para isso. Eu estimei um tempo subdimensionado. Então, ao invés de levar 3 horas, levava 4 horas. Então, se eu tenho, né, 4 horas, em vez de 3 horas, levava 4 horas. 1 hora a mais, e são 4 colaboradores, é 4 HH a mais. Estou dando um exemplo. Um motivo é esse. Primeiro motivo. Subdimensionei o tempo de trabalho. Esse é o primeiro motivo. Tá? Segundo motivo. Subdimensionei a quantidade de recurso. Então, ao invés de ser 2 pessoas, precisava de 4. E a execução se deu de conta disso lá e botou 4 pessoas para executar. E agora? E o teu HH aumentou, obviamente, mas a tua ordem não aumentou. Ela aumentou a quantidade de tempo, a quantidade de trabalho para realizar ela. Ou o trabalho aumentou, etc. Mas o índice de cumprimento da programação está tudo certo. O índice de cumprimento da programação, ele não pode ser medido em HH. Ele pode ser ponderado em HH? Sim, pode ser ponderado. Ele pode ser analisado em HH também? Sim, pode ser analisado em HH. Mas de forma alguma, eu vou excluir que o meu objetivo é executar ordens de serviço. Se eu precisar de mais esforço ou menos esforço, então, aqui mirou no... que o nosso amigo ele mirou certo e atirou errado. Então a ideia principal está correta. Tu tem que tentar medir a coisa da melhor maneira possível, mas o cálculo está errado. E também, conceitualmente, isso aqui está errado. Se as 10 ordens totalizarem 1000 HH e 5 ordens realizadas representar 80%, representa o real de 80%. Não é 80%, continua sendo 50%. O que acontece, tu tem uma assertividade talvez de estimativa aí, mas não tem nada a ver com o teu índice de cumprimento da programação. Eu estou programando ordens de serviço, eu não estou programando HH. Por quê? O mandatório é a ordem. O HH é recurso. Que está, como que a gente pode colocar? O HH ele está... ele é um componente para cumprir a ordem de serviço. Assim como é equipamento, assim como é material. Então, para cumprir essa ordem, eu posso precisar de mais ou menos material, de mais ou menos equipamento, de mais ou menos HH. Está entendendo? Então, não teoricamente, não está correto. Bom, espero ter esclarecido essa confusão. O índice de cumprimento da programação, o índice de aderência à programação, ou simplesmente cumprimento da programação, aderência da programação, deve ser medido, mas ele é em número de ordens de serviço. Se tu errou na tua estimativa de tempo, na tua estimativa de esforço para fazer essas ordens de serviço, aí é outros 500. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. Até a próxima. Desse react, Se inscrevam no canal. Um abraço.